Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vou colocar aqui o meu rosto aqui na câmera para aparecer, ok, estou aparecendo agora. Vamos lá. Até então, a gente viu uma forma de imputar dados do PHP diferente, ou seja, a gente estava imputando dados de uma forma estática, ou seja, atribuindo valores a uma variável. A partir de agora, a gente vai fazer isso de uma forma diferente, ou seja, nós vamos fazer com que o usuário digite os dados e o PHP receba esses dados. Para isso, a gente vai utilizar arrays superglobais, tá? Mais precisamente o get, o post e o session, tá? No caso, para imputar dados do usuário, a gente vai usar get post, tá? O session, a gente só vai explicar como ele funciona, tá? A gente vai entender o funcionamento dele na prática mais para frente, tá? Quando a gente trabalhar com controle de sessão, tá? E vamos também verificar como funcionam os métodos iset, tá? E unset, beleza? Vamos que vamos. Dentro do PHP, os arrays superglobais eles são identificados pela expressão cifrão underline, tá? No início da declaração. Segundo a documentação oficial do PHP, são variáveis que estão disponíveis em todos os escopos de código, independente se for de bloco ou global. Eles foram introduzidos no PHP 4.1.0 e eles são bastante utilizados no recebimento e exibição de dados em todo o código, ou seja, é eles que controlam os dados que vêm dos inputs do HTML, certo? No caso mais preciso, session e post. Session, get, post, por assim dizer, né? Também tem vários outros, como por exemplo server, tem o globals, tem vários outros arrays superglobais, tá? Mas a gente não vai focar tanto neles, tá? O nosso foco maior vai ser no session, no get e no post. Nesse exato momento, mais precisamente no get e no post, tá bom? Muito bem. Vamos ver o primeiro, né? Que é o array superglobal session. Tá legal. Anterior a ele, antes do PHP 4.1.0, ele era chamado de cifrão HTTP Session Vars, certo? Ele é um array superglobal responsável por controlar e receber informações referentes a eventos de controle de sessão, ou seja, quando o usuário loga no sistema, ele precisa armazenar as informações referentes ao usuário que está acessando o sistema. Para isso, ele precisa salvar o usuário na sessão, para que ele possa permanecer logado no site, tá? Para isso, ele utiliza o cifrão underline session, tá? Porque é esse array superglobal que vai armazenar as informações de usuário e senha para que elas possam ser validadas ao longo da execução do sistema, certo? Quando você faz login no Facebook, ele armazena essas informações na array superglobal session e ele atribui essas informações a um cookie dentro do navegador para que quando você sair da página, fechar o navegador, aí depois abrir o navegador e entrar de novo na página, você já faça um auto-login, ou seja, ele pensa, pô, eu já tenho informações do login desse cara, não vou ficar perguntando a autenticação dele de novo, certo? Esses arrays superglobais de controle de sessão, como por exemplo o Session, são responsáveis por isso, tá? Ele armazena esses dados e mantém durante a sessão inteira. Como é que a gente faz para remover esses dados da sessão? Simplesmente a gente vai utilizar o unset, que é uma funcionalidade do PHP que a gente vai ver mais para frente, tá? Daqui para frente. Daqui a pouco, na verdade, tá bom? Então, no momento, é isso que a gente precisa saber do Session, tá? Ele vai trabalhar especificamente com controles de sessão. Como, por exemplo, aqui, a gente tem uma informação para saber se o resultado da pesquisa de usuários do sistema bate com a informação que o usuário digitou na tela. E o que ele vai fazer? Ele vai armazenar nos arrays superglobais session o ID do usuário, que no caso é o ID que veio do banco de dados. O usuário e a senha vai ser as informações que o usuário digitou e ele vai permitir o login do usuário no sistema. Certo? Isso aqui foi de um sistema antigo que eu fiz, tá? Dá pra gente dar uma melhorada nesse caso aí, tá? Que em vez de usar uma SQLI, a gente vai utilizar o PDO, tá bom? Muito bem. Mais para frente, agora a gente tem o array superglobal get.
ele é responsável por enviar dados do HTML, de um formulário HTML, diretamente ao PHP. Por que muitas das vezes a gente não utiliza esse cara para envio de informações de dados? Por quê? Ele é um dos mais inseguros métodos que tem, porque afinal de contas é o seguinte: se você enviar informações de login e senha por meio de método GET, que utiliza o RSP Global GET, ele vai enviar esses dados pela URL. Enviando esses dados pela URL, a URL ela pode ser capturada por um usuário mal intencionado. E ele vai enxergar todas as informações de login que tu passou pelo teu site. Entendeu? E isso ficaria uma brecha perigosa para que informações sejam roubadas do teu sistema. Aqui no caso, a URL ficaria nesse formato: www.meusite.com.br/nome igual a André e sobrenome igual a Lucas. Agora imagine isso aqui com nome, com login e senha. Aí fica um pouco mais complicado, porque isso permite que a URL seja capturada, certo? No momento em que é declarado no formulário HTML o método de envio GET, utiliza-se o array superglobal GET para a captura dos dados. Como, por exemplo, aqui nós temos um form, que o action dele vai ser redirecionado para uma página, tá? Que é ela que vai processar as informações que vai vir do formulário, e o método de envio é GET, tá? No momento que é informado que o usuário e senha sendo passado por GET, ele vai ser retornado dentro do PHP utilizando esse array superglobal. Certo? A gente vai ver esse cara já na prática. O array superglobal post, ele é a mesma coisa do get. Só que aí tem um porém. Ele não é enviado via URL. Ele é enviado por mensagem HTTP. Certo? Ele é enviado por uma outra forma. Não aparece aquele nome gigantesco na URL. Tá? Ele também não é um método seguro, por assim dizer. Certo? Por quê? Mensagens HTTP elas podem também ser interceptadas, desde que você utilize um software que faça isso. Um exemplo de software que trabalha com essa análise de mensagens HTTP, de requisições feitas por um determinado link e tudo mais, é o Postman. Tá? Ele analisa a requisição que é feita por um determinado servidor. Ele pega uma URL, independente se ela é de envio, requisição ou não, ele recebe, ele lê essa URL e ele faz toda a trajetória, ele percorre toda a trajetória desse site para saber quantas requisições foram feitas, para onde foram feitas essas requisições e o que foi solicitado nessas requisições, tá? A gente vai ver o exemplo de utilização do GET e do POST, tá? Já dentro do PHP Storm, beleza? O inset e o unset, eles já são um pouquinho mais diferentes. Eles não têm nada a ver com essa questão de arrays superglobais. Eles só são utilizados para verificar e manipular dados dentro de uma variável. O inset, ele verifica se um determinado dado está lá atribuído nessa variável, certo? Para saber, ó, essa variável aqui, ela tem algum valor? Se ela tem, beleza, vamos embora. Se não, parou, tranquilo? Já o unset, ele remove o valor da variável e dá a ela um valor nulo, certo? Bora ver esses caras na prática? Vamos lá. Já estava terminando mesmo de ver aqui e tudo mais. Vamos lá. Vamos abrir aqui o PHP Storm, tá? Vamos abrir aqui a nossa lupinha marota, né? Beleza, vamos fechar ela aqui. Fechar não, minimizar. Beleza. Eu criei um formulário onde a ação dele vai ser redirecionada para esse arquivo aqui, tá? Exemplo 13.1 PHP. Menos 13, menos 1 PHP. E a forma de envio desses dados eu vou substituir aqui, vou colocar get, tá? Muito bem. Eu vou mandar esse código aqui, vai estar de exemplo para vocês, tá? É um código HTML simples, tal, tudo mais. Aqui não tem nada de difícil. Se vocês quiserem, tá? É só copiar esse código, mudar algumas formas. Mas eu vou fazer aqui do zero para vocês verem como é que é a criação, tá? Deixa eu apagar aqui tudo. Vou fazer aqui para vocês verem como é que é. Primeiro eu vou digitar a tag form, tá? Vou dar um tab aqui para ele autocompletar. Nossa, para que isso? Posso dar um tab. Tá aqui. Beleza. O action do formulário HTML,
ele vai ser, beleza, onde é que tu quer que essas informações sejam processadas? Eu quero que elas sejam processadas no arquivo exemplo, -13, -1.php. As informações que vão ser enviadas desse formulário vão ser processadas por meio do action nesse arquivo aqui, tá? Qual vai ser o método de envio desses caras? Vai ser get ou post? Primeiro vamos usar o get. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Vamos criar uma label. Dá um tab aqui para autocompletar. Vamos dizer que o for dele é nome. Vou colocar aqui o nome. Tá? Embaixo dele vou colocar um input, text. Vou dar um Ctrl barra aqui para inserir, tá? Um input text. Ele vai inserir nesse padrão. O tipo do input vai ser do tipo texto, tá? Não se preocupem em entender HTML agora, tá? Se vocês quiserem copiar esse modelo para fazer algoritmos de vocês, não tem problema. O nome desse cara vai ser nome. Vou colocar no ID também nome, né? Só para não ter problema. Aqui eu vou colocar uma tag do HTML. Uma tag não, né? Um comando aqui do HTML que ele dá um espaçamento. Que ele dá um pequeno espaçamento. Vou colocar 2 desse cara aqui, tá? Ele vai dar um espaçamento assim entre um label e um input que eu vou colocar, tá? Aqui eu vou colocar um outro label, tá? O for dele vai ser telefone. E eu vou colocar telefone. 2 pontos, tal. Aqui eu vou colocar agora o input do tipo text também. O name desse cara vai ser telefone. E o ID dele também vai ser telefone. Beleza? Vou dar 2BR aqui para dar uma quebra de linha, uma quebra de 2 linhas, tá? Eu vou colocar um input, 2 pontos, submit. Input type submit, value, enviar dados. Salvar essa página. Se eu vier aqui executar ela, tá aí. É isso aqui que ele me mostra, tá? Formulário onde eu posso digitar André Freitas. Se eu clicar aqui em enviar, olha como é que os dados são enviados. Eles são enviados via URL. Agora imagine isso aqui com login e senha. Vamos, por exemplo, aqui mudar esse campo text aqui, em vez de text, vou mudar aqui para senha. Vamos tirar o telefone. Vou colocar aqui senha. E vamos mudar esse aqui de text para password. Vamos colocar aqui o usuário. Vou mudar esse for aqui para usuário. A mesma coisa com esse name. E com esse ID. Vou colocar aqui usuário. Vou salvar, vou atualizar. Esqueci de mudar aqui. Vou colocar aqui senha também. Vou salvar. Vou atualizar, vou voltar para cá, para arquivo, vou atualizar. Tá aí, usuário e senha. Vou colocar aqui, por exemplo, André. Vou colocar aqui uma senha perigosa. Olha só. Vocês estão vendo a senha que eu coloquei? Não, né? Pois é. Porque a senha está diferente do habitual. É uma senha segura. Eu estou colocando uma senha que eu quero saber o que eu não quero que ninguém saiba o que senha é. Se eu pegar aqui e enviar, olha a senha que eu coloquei. Isso enviando dados por um formulário via GET. Segurança pra quê, né? Ou seja, todos esses dados eles são enviados pela URL e o usuário pode muito bem capturar isso aqui. Um usuário mal intencionado pode capturar muito bem esses dados.
Certo? Olha a senha que eu coloquei. E agora vocês estão vendo porque eu estou enviando o formulário via GET. Entendeu? Agora, beleza, vamos atualizar aqui, né? Ele até pediu para salvar a senha aqui. Nunca, né? Beleza. E agora, se eu enviar esses dados via post, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, vamos atualizar. Ok. André. Beleza. Nossa, acabei saindo da página. Vamos colocar aqui André, vou colocar minha senha. Vocês não estão vendo o que foi que eu digitei, né? Se eu clicar aqui em enviar, tá aqui. Ele não mostra nada. Porque as informações de login e senha foram enviadas via mensagem HTTP. Certo? E ela não é visível por URL ou por qualquer outro método, entendeu? Não quer dizer que ela seja segura. Eu ainda posso capturar isso se eu capturar a requisição que é feita para o servidor via mensagem HTTP. Beleza? Mas pelo menos isso já ajuda a não mostrar a senha que está sendo utilizada, certo? Para enviar dados sensíveis do sistema, a gente não usa GET, a gente usa POST. Tá? Agora, para enviar uma requisição de uma funcionalidade, por exemplo, GET method update. Aí não tem problema. Porque eu só estou mandando dizer, atualiza. Atualizar o quê? Entendeu? Essa é que é a vantagem do uso do post, beleza? Vamos atualizar aqui. Tranquilo. O formulário já está pronto. Já está enviando dados. A gente já está sabendo que o post está funcionando. Beleza? Agora vamos abrir aqui o exemplo 13.1, que é essa página onde os dados vão ser processados, certo? Eu vou criar duas variáveis chamadas usuário e a variável chamada senha. O que esses caras vão fazer? O usuário vai receber do array superglobal post usuário e senha a mesma coisa. Lembrando, ok. Vocês lembram o nome que a gente colocou aqui, ó? Esse name usuário aqui que vocês estão vendo? Pois é. Quando o post, o array superglobal post, ele vai fazer a leitura desses dados que vem do HTML, na mensagem HTTP, ele vai procurar qual foi o valor inserido no name do input, certo? Portanto, esse name aqui, ó, usuário, ele tem que ser especificado dentro do post, tá? Porque o post ele vai ler a informação que vem do input do HTML, do name do input do HTML, certo? Ou seja, esse nome aqui que vem dentro do array superglobal post, ele tem que bater com o name do input, certo? Senão o array superglobal não recebe essa informação. Beleza? Lembrando, esse parâmetro que é passado dentro do array superglobal post, esse usuário aqui, por exemplo, ele tem que bater com o name usuário que veio do input. Beleza? Ok. A mesma coisa foi feito para a senha, tá? Usuário post, senha post. Se eu vier aqui dar um echo, nome de usuário vindo do array superglobal post. Aí eu vou colocar aqui usuário. E a mesma coisa, vou colocar aqui senha de usuário vindo do array superglobal post. Aqui eu vou mudar para senha. Beleza? Vamos colocar aqui um BR para esse cara. Tranquilo. Para esse cara aqui também. Vamos só copiar esse cara aqui, na verdade. Vamos copiar aqui, vamos colar. E bora testar se funcionou.
Vamos salvar esse cara aqui também. Vamos voltar para o navegador, vamos atualizar aqui a página. Vamos mandar André.Batista. Vou colocar a senha. Pode ter qualquer coisa aqui. Enviar dados. Tá aqui. Funcionou. A senha de usuário que veio do Array Super Global Post foi essa aqui que eu digitei. E o nome de usuário vindo do Array Super Global Post, que é André.Batista. Ou seja, eu inputei dados dentro do PHP vindos do HTML. Certo? Agora é o seguinte. Ele tem que me retornar um erro, caso ele não exiba nada. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Ele não me mostra nada. Isso é um erro. Eu quero tratar esse erro. O que a gente vai utilizar? i7 e unset. Beleza? Vamos voltar para o nosso código aqui, por exemplo, 13.1. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um if, tá? Esse if, ele vai fazer o seguinte. If i7 usuário, ele só vai me retornar isso, tá? Eu vou colocar esse cara aqui. Else echo sem usuário informado não rola, não cola. A mesma coisa eu vou fazer para i7 senha. Vou colocar esse cara aqui dentro, tá? Vou recortar, vou colocar aqui. Else echo sem senha não sem senha informada não cola. Vamos colocar um BR no final de cada um desses caras, tá? Vamos salvar. Vamos atualizar aqui. Vamos colocar André.Batista. Eu não vou colocar senha. Vamos ver o que ele vai retornar. Nossa, ele retornou uma mensagem. Ah, tá. É porque aqui eu tenho que colocar ponto de interrogação. Esqueci. Vamos voltar aqui, salvar, enviar. No caso ele está pegando as duas mensagens. No caso eu vou fazer o seguinte, eu vou unificar as duas. Depois eu vou fazer aqui i7 igual a 100. Aí eu vou colocar essa mensagem aqui junto, tá? Vou colocar num único if. Aí esse cara aqui, ele vai ser exibido junto com esse cara. Ai, está coçando demais. Vamos salvar. Vamos vir aqui atualizar agora. Beleza, enviar dados. Aí ele não mostra o valor de usuário, tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, por exemplo. Enviar dados. Ok. Não vou mudar. Não achei legal, não gostei. Tá dando erro. Vamos ver. i7 usuário. Não, na verdade isso aqui tá inverso. Agora eu lembrei, eu inverti. Ctrl X, Ctrl S. Vamos ver agora? Vamos colocar aqui os dois. Ó. Nossa, cara, tá estranho isso aqui. Eu não tô sabendo. Eu acho que eu não tô sabendo fazer. É o horário que tá me afetando. Vamos ver aqui o que tá errado. Vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui o André. 1, 2, 3, 4. Agora eu não sei por que ele tá. Deixa eu tentar colocar o O aqui.
Tá, agora deixa eu ver se eu colocar nenhum usuário. O que vai? Ele não tá vindo pro if. Ele tá vindo direto pro else. E 7 usuários. Se ele retornar false, ele converte para true. Se ele voltar sim, ele converte para true. True e true é igual a true. Sem usuário informado não cola, sem senha informada não cola. Salvar se eu atualizar. Não. Voltar para cá, atualizar e enviar. Ele mesmo assim exibe, cara. Ele entra no else. Ele não exibe. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma validação mais simples, que eu não estou entendendo o que está acontecendo. If e set usuário. Vamos colocar um echo usuário. Salvar aí. Vamos vir aqui e atualizar. F5. André 1, 2, 3, 4. Enviar. Exibir o André. Agora, se eu tirar esse cara, atualizar aqui e tirar esse cara, ele não exibe nada. Agora foi. Deixa eu colocar aqui. Nome de usuário sem sistema. Nome de usuário. É uma validação mais simples, funcionou. Vou colocar aqui set senha. Ele vai fazer a mesma coisa. Senha de usuário é igual a senha. Só vai atualizar. Não, cancela. Volta. Atualiza. Vamos colocar aqui André. 1, 2, 3, 4. Pronto. Exibiu o nome e senha. Agora se eu colocar nenhum dos dois. Vamos ver. Ele não exibe nada. Se eu colocar só André. Ele exibe o usuário, mas não exibe a senha. Agora foi. Beleza. Vamos tentar colocar um else aqui, ver o que acontece. Echo sem senha. Só vai. Vamos voltar para cá, vamos atualizar, vamos colocar só o André. Vamos ver o que aparece. Não, ele não está indo para o else. Ok, tudo bem, não tem problema. Tranquilo. Mas deu pra gente entender como é que funciona o i7, né? Assim, nem sempre as coisas funcionam como a gente quer. Mas tudo bem. Agora vamos lá. Vamos tirar esse cara aqui? Não, vamos manter esse cara. Agora vamos fazer o seguinte. Usuário e senha estão recebendo dados que vêm lá da tela. Vou via post. Agora é o seguinte. Eu quero remover esses valores que estão vindo da tela. Beleza? Eu vou colocar o unset usuário. Eu vou fazer a mesma coisa para senha. Echo deve retornar nulo. Deve retornar sem usuário. Aí eu vou colocar para exibir usuário. Se funcionar, ele não tem que retornar um usuário, tá? Vou colocar aqui sem senha. Aí eu vou colocar a variável senha. Aqui eu vou dar um BR, tá? Para ele quebrar a linha. Beleza. Aqui também. Vamos dar um Ctrl V aqui. Vamos salvar. Ah, caramba, eu fechei o Chrome. Vamos salvar aqui, entrar no navegador. Localhost. Aulas PHP. Exemplo 13. Ok. Vamos colocar aqui André. 1, 2, 3, 4. Enviar dados. Ó, ele deu esse erro por quê? Ele está tentando exibir uma variável. Por que ele deu esse erro? Esse erro é normal. Por quê? Na linha 17 e 18, ele está exibindo o conteúdo que ele tinha que estar exibindo o conteúdo que está nas duas variáveis. O conteúdo das duas variáveis é o array superglobal que veio da tela, ou seja,
Aqui ele exibiu o nome de usuário André, senha de usuário 1234. Só que tem um porém. Depois que ele exibiu o nome e senha, ele executou esse unset. O que o unset faz? Ele remove o valor de dentro da variável, ele deixa a variável nula. E aí o que acontece? Quando eu chamo esse cara, eu estou fazendo referência a uma variável nula, ou seja, uma variável que não tem nenhum valor. E então o PHP entende isso como sendo um erro, entendeu? Undefined variable. Quer ver? Se eu comentar a linha 14, vou salvar aqui e vou atualizar. Pedir para enviar de novo. Ó. Tá vendo que o erro ele some. Ó. Deve retornar sem usuário. André, ele pega e exibe o valor, entendeu? Que veio da tela. E ele exclui o erro. Agora, quando eu utilizo o unset para remover o valor da variável usuário, que é o valor que vem da tela, salvar, atualizar, vou confirmar o reenvio, tá lá. Ele deu erro. Por quê? Ele está tentando exibir uma variável que não foi definida, uma variável que não tem valor nenhum, entendeu? E é normal, realmente, o PHP ele retorna esse erro, tá? Porque eu estou tentando chamar uma variável que não tem nada dentro dela. Ou seja, eu removi o valor que veio da tela, que é o André1234, que veio por meio do array superglobal. Eu utilizei o unset para remover esse valor, entendeu? Então, o iSet ele verifica se existe valor na variável. Ele retornou true ou false. Já o unset ele remove o valor que está de dentro da variável, certo? E aí ele exibe uma variável nula. Por isso que ele retorna esse erro aqui, tá? Então é isso, pessoal. A gente viu como imputar dados dentro do PHP utilizando o array superglobal post, tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Essa aula vai estar disponível agora, nesse exato momento, para vocês lá no GitHub, tá? Quem quiser baixar, pode baixar. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Diretamente. Eu espero que vocês tenham entendido essa lição, que possa ajudar também vocês no desenvolvimento de códigos de vocês, tá? Eu vou lançar uma aula em que a gente vai resolver algoritmos, tá? A gente vai fazer uma listinha de 10 algoritmos para a gente resolver, 10 algoritmos básicos em que a gente vai utilizar array superglobal, entre outros, tá? Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.